Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. Ontem estivemos aqui com duas palestrantes incríveis, a doutora Elisa, a doutora Elisiane, falando temas extremamente importantes, atuais e relevantes. Então, quem não assistiu ontem, assista ali, vai ali no canalzinho, busque as palestras, que assim foram realmente fantásticas. A doutora Rosiane também, uma expert, está fazendo pós-graduação, juíza do Amazonas em neurociência, muito legal também. Ela fez uma mediação bem proveitosa, bem legal. Então, também teve uma participação excelente. E a Lex Law, eu estou aqui hoje na função de debatedora, né? Eu quero agradecer à equipe da Lex Law pelo convite. Espero estar à altura, né, dessa incumbência que me foi concedida, que me foi dada. E quero dizer também que a Lex Law é uma academia jurídica e que vai fazer a partir de... Está começando, né, e vai fazer congressos, cursos, masterclass, enfim, diversos eventos importantes na área jurídica, na área do direito, para esse... público aí que gosta de saber mais um pouquinho sobre o direito, sobre as questões jurídicas, né? E também vai proporcionar intercâmbios judiciais, então é uma escola que nasceu grande já. E a minha grande satisfação e alegria de ter sido convidada para estar aqui nesse evento, e, sobretudo, para apresentar dois grandes juristas brasileiros. A segunda palestra, vamos ouvir o juiz Antônio Neto. Eu vou... Oi, querido, tudo bem? Minha amiga querida, como vai? Saudade de você. Prazer imenso. Deixa eu dar uma lidinha aqui na sua mini bio. O Antônio, para quem não conhece, é juiz de direito, titular de entrância final do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, é pós-doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, Espanha, é pós-doutor em Direito pela Universidade, como que fala? degli Studi, na Itália, doutor em Filosofia do Direito pela PUC, São Paulo, mestre em Direito Empresarial pela PUC, São Paulo. Super mega qualificado, né, doutor Antônio? Eu fico muito feliz de receber você aqui, em nome da Lex Law, já agradeço a participação, é uma satisfação, uma alegria, já fizemos outros eventos juntos, né, eventos internacionais, inclusive, então é uma honra receber profissionais desse quilate, de altíssimo nível, aqui na Lex Law, para falar sobre um tema que você é expert também, né? Que é esse tema, tudo que envolve a mediação ali na recuperação judicial. Eu gosto muito, doutor Antônio, da mediação, né? Eu gosto, inclusive, da mediação, estudar mediação em direito penal, que é algo que não tem muito, assim, o pessoal não estuda muito, né? Não gosta ou não estuda muito, mas eu gosto bastante. E hoje você vai falar aqui para a gente sobre emprego da mediação na recuperação judicial. Então, renovo aqui as minhas estimas de um excelente curso, uma excelente palestra, e estamos à disposição para lhe ouvir. Obrigado, querida professora Larissa. Como eu disse, eu tenho uma imensa alegria de poder reencontrá-la. Já participamos de tantos eventos juntos, não é? Tanto no âmbito do direito criminal, do processo penal e também no âmbito do direito privado, direito empresarial. Vamos hoje conversar sobre o emprego dos métodos autocompositivos no âmbito dos processos de recuperação empresarial. Claro, o nosso tema é muito vasto, é muito amplo, então eu quero conversar com vocês sobre os aspectos gerais, as linhas mais salientes dessa matéria e, claro, faço algumas provocações e deixo para que vocês depois desenvolvam o estudo e tragam perguntas e questionamentos ao final. Bom, antes de
falar do emprego, da mediação no âmbito da recuperação judicial, é preciso dizer que nós temos de, antes de qualquer discussão, saber que nós tratamos aqui de um procedimento que tenta contribuir, que é utilizado como instrumento de contribuição, para a contribuição da superação de crises econômico-financeiras de agentes econômicos, de alguns agentes econômicos. Vamos voltar para destacar dois princípios, ou duas categorias, melhor dizendo, essenciais do direito empresarial. A empresa e o empresário. Eu sempre digo para os meus alunos, para os pesquisadores, olha, se você souber bem o conceito de empresa, de empresário, você consegue dominar todas as outras categorias do direito empresarial, né? E aí nós temos, de um lado, o empresário, que é o sujeito, e de outro, a empresa, que é uma atividade. Hoje, grande parte, ou a parte geral do direito empresarial, está lá no livro 2 da parte especial do Código Civil, o livro do direito de empresa. Se você quiser dar uma olhada, artigos 966 do Código Civil. O Código Comercial de 1850, né, ele adotava no Brasil a chamada teoria dos atos do comércio. De um modo bem geral, dizia-se que é comerciante quem pratica ato de comércio. Havia um decreto 737 de 1850, né? Alguns chamam de regulamento 737 de 1850, que definia alguns atos de comércio. De modo bem sintético, se o sujeito praticasse alguns atos de comércio, ele era considerado comerciante e aí tinha acesso ou era tutelado pelo regime jurídico comercial. Essa é a teoria dos atos do comércio. Ela era prestigiada no Código Comercial de 1850, com forte influência do direito francês, do Código Francês de 1808. O Código Civil de 2002, todos sabem, ele sofreu uma profunda influência do Código Civil italiano de 1942. E, para substituir a teoria dos atos do comércio, como eu disse, de origem francesa, o Código Civil de 2002 trouxe a teoria da empresa importada do Código Civil italiano de 42. É bom lembrar que o Código Comercial de 1850 foi parcialmente revogado, a primeira parte desse código foi revogada, a parte, inclusive, que contemplava a teoria dos atos do comércio foi revogada, e nós temos lá a segunda parte do Código Comercial de 1850, que trata do comércio marítimo. Bom, com a teoria da empresa, nós não falamos mais em comércio e em comerciante. Nós falamos em empresa e empresário. O comércio está para a empresa, assim como o comerciante está para o empresário. Hoje eu não tenho mais necessidade de verificar se o sujeito exerce ou pratica alguns atos de comércio. Hoje eu me questiono se o sujeito exerce uma atividade economicamente organizada, uma atividade econômica, chamada empresa. Portanto, se você der uma olhada no artigo 966 do Código Civil, você vai chegar à conclusão de que empresa é uma atividade econômica organizada para produzir ou circular produtos ou serviços com o fim de lucro. Se um determinado sujeito pratica esta atividade econômica, chamada empresa, ele torna-se empresário. E, por ser empresário, ele tem um regime jurídico próprio ou um regime jurídico distinto do regime jurídico dos demais sujeitos, pelo menos no que diz respeito à insolvência. A legislação brasileira vem cada vez mais unificando, dando um tratamento homogêneo para os empresários e os não empresários. Os próprios contratos ou negócios jurídicos regulados no Código Civil, hoje, eles não têm mais um tratamento diferenciado do empresário para o não empresário. Se você der uma olhada nos dispositivos recentemente alterados pela Lei
13874 de 2019, a 13874 de 2019, a chamada Lei da Liberdade Econômica, ou Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica. Essa lei, ela passou a dar um tratamento unificado para as obrigações tanto dos empresários quanto dos não empresários. Os contratos empresariais e não empresariais passam a ter um tratamento muito parecido. Hoje, arrisco dizer, a principal diferença entre ser ou não empresário é ser ou não submetido a um regime jurídico próprio de insolvência, que é o regime jurídico da Lei de Recuperação Empresarial e Falência. Então, antes de entrar nesse ponto, nunca se esqueçam que empresa é uma atividade e empresário é sujeito. Embora no dia a dia, informalmente, a gente costuma dizer a empresa comprou determinado produto, a empresa vendeu, a empresa faliu, a empresa pediu recuperação judicial, a empresa figura no polo ativo ou passivo da relação jurídico-processual. Podemos usar essa expressão, mas temos que saber que ela não é correta, porque a empresa não protagoniza a relação jurídica. Empresa é atividade não faz, né? Quem realiza ato jurídico, quem realiza negócio jurídico, quem figura no polo ativo passivo de relação processual, quem tem patrimônio, quem fale, quem pede recuperação judicial é o empresário, é o sujeito, certo? Esse sujeito empresário que exerce a empresa, ele tem, muitas vezes, dificuldade para superar alguma crise econômico-financeira e, das duas, uma. Ou ele sai do mercado, se ele não conseguir se recuperar da crise econômico-financeira, ou ele sai do mercado e a atividade que ele desempenhava deixa de ser desempenhada, há uma exclusão do empresário do mercado e a cessação da atividade empresarial, cessação da empresa enquanto atividade, ou ele precisa de um apoio, de uma ajuda, de uma colaboração dos outros agentes econômicos, dos seus devedores, do próprio Poder Judiciário, do Estado de um modo geral, para tentar superar a sua crise econômico-financeira. E aí que a gente começa a tratar do regime jurídico da insolvência. Muitos perguntam, poxa, professor, mas por que temos que tolerar, suportar, né, uma recuperação judicial, aceitar receber muitas vezes menos do que deveríamos receber? Por que esse sacrifício, essa oneração tão acentuada dos demais agentes econômicos para prestigiar um empresário só? Na verdade, quando o empresário tem acesso aos procedimentos da insolvência, o que se procura garantir não é o empresário, mas sim a atividade que ele desempenha. E esta é a chave da compreensão do sentido e do alcance da recuperação judicial. A empresa exerce a função social. Nós falamos em função social da empresa. Porque ao exercer a atividade empresarial, esta empresa praticada pelo empresário, ela gera emprego, gera renda, distribui produto, distribui serviço, pressupõe a prática de fato gerador de incidência tributária. Enfim, a gente sabe que muitas vezes uma pequena cidade depende quase que integralmente da atividade empresarial desenvolvida por uma grande empresa. Por exemplo, aqui nós temos uma grande companhia de laticínios, ou aqui perto uma grande companhia a BRF, né, de corte e abate de frangos, você tem ideia, são centenas de milhares de frangos ou de animais abatidos por dia, enfim. E uma cidade pequena, de 30 a 40 mil habitantes, ela depende essencialmente desta atividade desempenhada por esta empresa. A atividade empresarial exercida por este empresário gera emprego, gera renda, distribui produto, distribui serviço, gera tributo para o município. Se eu não permitir que esta atividade prossiga,
possivelmente eu vou causar um impacto social muito, muito negativo para todos os sujeitos ali atingidos por esta atividade, direto ou indiretamente, né? Nós falamos dos stakeholders, todos aqueles que, direto ou indiretamente, se submetem aos efeitos da atividade empresarial. Então, pelo fato de a empresa ter uma função social, é preciso que o Estado crie mecanismos para a preservação desta atividade. Aí nós falamos em preservação da empresa. Os procedimentos de recuperação judicial e de falência, que estão na Lei 11.101 de 2005, nós chamamos de Lei de Recuperação Empresarial e Falência. Recuperação empresarial é um gênero do qual temos tanto a recuperação judicial como a recuperação extrajudicial, né? Esses procedimentos que estão na Lei 11.101 são procedimentos que auxiliam ou contribuem para a superação da crise econômico-financeira de determinados empresários, né, determinados sujeitos, para que a atividade empresarial continue produzindo os frutos sociais que beneficiam toda a coletividade. Então, essa é a ideia. Não é um mecanismo, um instrumento para a proteção do sujeito. É para garantir a manutenção, a preservação da atividade exercida pelo sujeito, que é chamada empresa, e que produz resultados ou gera benefícios para toda a sociedade. Ok? Esse sujeito empresário, é bom que se diga, ele pode ser uma pessoa natural, que é chamado empresário individual, pode ser uma pessoa jurídica, tanto uma sociedade empresária, quanto uma EIRELI. A EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada, é também uma pessoa jurídica, porém não é uma sociedade. Confira lá, por exemplo, no artigo 44 do Código Civil e no artigo 980-A também do Código Civil. Além disso, nós temos as sociedades empresárias, por exemplo, uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, uma sociedade em nome coletivo, uma sociedade em comandita simples, uma sociedade em comandita por ações. Todos esses sujeitos empresários exercem a empresa e se estão em uma situação de crise econômico-financeira muito grave, preenchidos alguns requisitos da Lei 11.101, eles podem pretender a apresentação de um plano de recuperação judicial para que os seus credores avaliem e aprovem ou não este plano. A ideia é essa. Muitas vezes, o empresário, numa situação de crise econômico-financeira, ingressa com um pedido de recuperação judicial, o juiz verifica, claro, se estão preenchidos os requisitos formais. Depois, se você quiser dar uma olhadinha, dá uma olhada lá no artigo 51 da Lei 11.101, que são os requisitos formais da petição inicial da recuperação judicial, né? Os documentos que devem ser apresentados. O devedor empresário ele pede a recuperação judicial, o juiz verifica que os documentos estão ok, manda processar a recuperação judicial. Do prazo desse processamento, ele tem um prazo para apresentar um plano, e este plano vai ser submetido à apreciação dos seus credores, né? Os credores, então, se reúnem em assembleia ou de outra forma, falando aqui de maneira bem geral, e vão avaliar se este plano de recuperação judicial deve ou não ser aprovado. Na verdade, o plano de recuperação judicial é uma proposta estratégica de superação colaborativa da crise. O empresário que está passando por uma crise econômico-financeira, ele apresenta um plano e diz: olha, credores, eu estou numa situação muito ruim, não tenho condições de pagar todos os meus as minhas dívidas, não tenho um ativo ou não tenho um ingresso de recursos que consegue pagar as minhas despesas ordinárias, e eu sugiro
que nós aprovemos este plano estratégico para eu tentar recobrar o meu fôlego econômico. E aí eu digo, credores, vocês, por exemplo, aceitem receber 20% a menos do valor que eu lhe devo, por exemplo, um deságio de 20% das minhas dívidas, você aceite um parcelamento em 2 anos das dívidas que eu tenho para com você, você aceite transformar o seu crédito em participação no meu capital, então, em vez de ele pagar, você passa a ser meu sócio, você aceita administrar a sociedade no lugar do meu administrador atual, enfim, eu posso criar um plano, uma estratégia para a superação, de acordo com o artigo, dá uma olhada depois no artigo 50 da Lei 1101, lá eu tenho várias hipóteses, várias possibilidades, vários meios para a recuperação, né? Eu posso, então, sugerir isso para o credor, e o credor aprova ou não. Agora, é claro que para eu convencer este meu credor, eu preciso ter um espaço de diálogo, eu preciso ter um canal de comunicação adequado, bem organizado, para que essas negociações, para que essa discussão entre o devedor e o credor possa ocorrer da maneira mais adequada possível. E aí, eu não consigo, muitas vezes, compreender a dificuldade de aceitar a aplicação de métodos autocompositivos ou de métodos consensuais de superação de conflito no âmbito da recuperação judicial, porque a recuperação judicial é um processo que objetiva justamente viabilizar a superação da crise do empresário a partir da negociação de um plano entre o devedor e os seus credores. É algo muito claro. Nós não discutimos aqui na recuperação judicial direito indisponível, nós discutimos aqui direito patrimonial disponível, não é? E o plano de recuperação judicial nada mais é do que uma proposta que o devedor faz para os seus credores. E ele pode negociar ou coletivamente ou individualmente com um grupo de credores. Ele vai dizer basicamente o seguinte: olha, credor, eu estou nessa situação, das duas uma, ou você aceita receber nos termos do plano, ou, caso contrário, eu vou ser decretado falido. Se eu for decretado falido, apresento aqui um prognóstico, é bem possível que você não receba nada. Dou um exemplo. Digo para você: olha, credor, você é credor com garantia. Você é um credor com garantia real. Né? Eu ofereço para você, por exemplo, um pagamento com deságio de 30%, por exemplo. Né? Você diz: não, eu não aceito. Mas se eventualmente eu for decretado falido, né, se eu for decretado falido, é possível que os créditos que eu tenha, né, que o ativo, os bens que eu tenha, não sejam capazes de pagar sequer os credores trabalhistas. Então, se eu falir, você não recebe nada. Mas se você aceitar o plano, embora não receba tudo, alguma coisa recebe. Então é melhor você aceitar uma recuperação judicial para receber 20% a menos do que eu lhe devo, do que ser intransigente, não aceitar o plano e eu, na decretação da falência, não lhe pagar nada. Ou seja, você não consegue receber nada porque seu crédito está lá embaixo dos trabalhistas, por exemplo, no artigo 83 lá da lei. Então, é uma relação de convencimento, é um procedimento de convencimento. E até pouco tempo, não se reconhecia a importância da aplicação dos métodos autocompositivos para a superação de conflitos relativos aos procedimentos de recuperação judicial. Como eu disse, nada mais natural do que você criar espaços, mecanismos, instrumentos para facilitar a superação consensual de controvérsias num ambiente que é essencialmente destinado à negociação. Não é? Bom, deixa essa informação aqui e eu vou voltar um pouco no tempo para dizer para vocês que no Brasil, desde o século XIX, do início do século XIX,
nós temos aqui instrumentos ou normas que estimulam e que recomendam a superação consensual de controvérsias. Porém, a cultura judicial brasileira, a cultura judiciária brasileira, ela é a cultura do litígio. Nós, desde a época da graduação, né, aprendemos que o processo ele tem que ser ganho por alguma parte, né? Que o bom advogado é aquele advogado que consegue vencer a disputa, é aquele que faz prosperar a sua tese, que o processo tem um perdedor e um ganhador, né? E a realidade é que no processo todo mundo perde, né? Você perde, aí o seu pedido de ser julgado procedente, você perde tempo, perde saúde emocional, né? Perde dinheiro, porque o processo ele é custoso, ele custa não só dinheiro, mas custa também saúde, custa tempo, a ansiedade de esperar por um resultado de uma demanda judicial é terrível, a gente sabe disso, é penoso, né? Então, num processo judicial, ainda que você tenha o seu pedido procedente confirmado no tribunal, você perde, né? Mas há essa cultura de que o processo tem que ser ganho. Pelo menos até pouco tempo no Brasil nós tínhamos essa cultura, né? Não havia cultura do ganha-ganha na negociação, na mediação, na conciliação. É possível que todos ganhem, todos saem ganhando, né? Ninguém seja perdedor. É a cultura do win-win, do ganha-ganha, né? Bom, na Constituição de 1827, Constituição do Império, já havia a previsão da autocomposição. Se você der uma olhada no Regulamento 737 de 1850, que cuidava da competência dos tribunais do comércio, né, do processo do direito, processo comercial, o Regulamento 737 de 1850, lá nos artigos 23 e seguintes, dá uma olhada, havia previsão de que o comerciante deveria primeiro tentar uma solução amigável, uma composição amigável com seus credores, para só depois ingressar com o processo. Espécie de instância prévia, né? Eu só teria interesse processual se eu demonstrasse que eu tentei, de maneira frustrada, uma superação consensual de controvérsia. Depois disso, nós tivemos o Código de Processo Civil, em 2015, a Lei 13.140 de 2015, a Lei da Mediação, o Código de Processo Civil, também prevê em vários dispositivos a aplicação da mediação no âmbito do processo. Inclusive, o magistrado deve, a qualquer tempo, né, tentar a superação consensual do conflito. O artigo 3º, parágrafo 2º também do Código de Processo Civil diz isso, né? Enfim, são inúmeras. O próprio preâmbulo da Constituição Federal de 88 prevê que nós temos aqui uma sociedade justa, livre, solidária, pautada pela superação amigável e consensual de controvérsias, enfim, né? No âmbito infralegal, também, desde 2010, o CNJ, com a resolução 125, vem estimulando a criação de centros judiciários de solução de conflito no âmbito dos tribunais, os CEJUSCs, né? Mas, até então, não tínhamos ainda emplacado, podemos dizer, a autocomposição, a conciliação e a mediação no âmbito dos processos de recuperação judicial e de falência. E aí nós temos dois eventos que são marcantes para mim, né? A Larissa, que é uma amiga muito querida, ela sabe bem como é que tramitam as negociações no âmbito dos procedimentos nos Estados Unidos, sobretudo na Universidade de Harvard, que tem um núcleo, um programa de negociação, né? Lá nós temos o Program on Negotiation da Universidade de Harvard, que é um espaço em que se discute desde a década de 90 a superação consensual de controvérsias. Emprega-se isso para dirimir conflitos extremamente complexos, de natureza religiosa, de natureza econômica, né? Enfim, 5 minutos já? Meu Deus. Vamos lá. Então, dois fatores relevantes aqui no Brasil que eu quero chamar a atenção. Primeiro, o caso do Grupo Oi,
né? Os senhores sabem que o Grupo Oi pretendeu a recuperação judicial no Rio de Janeiro, a AJ, inclusive a doutora Samanta Mendes Longo, também uma amiga muito querida, que está lá no CNJ, agora na Comissão de Mediação e Conciliação no âmbito da recuperação judicial, a desembargadora Mônica de Piero, do Rio de Janeiro, também, amiga muito querida, enfim, acreditaram na possibilidade da autocomposição no âmbito do processo de recuperação judicial da Oi, foi um sucesso, fizeram mais de 50 mil acordos em plataformas virtuais, e o CNJ recomendou, em 2019, pela recomendação 58, que todos os juízes com competência para processar, conhecer, processar, julgar os processos de recuperação judicial e falência, empregassem métodos autocompositivos nos processos de recuperação e falência. Então, são dois, como eu disse, eventos relevantes para certificar, legitimar a eficiência da autocomposição nos processos de recuperação judicial. O caso do Grupo Oi, né, que foi um sucesso, e a recomendação 58 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça. Em 2020, o CNJ ainda recomendou, na recomendação 71, a criação de Centro Judiciário de Solução de Conflito, de SEJUSCs, só para a superação de crises ou conflitos interempresariais. Então, a 58 de 2019, SEJUSC para a recuperação judicial e falência, e 71, recomendação 71 do CNJ, criação de SEJUSCs para a superação de crises empresariais. Bom, até então, a Lei 11.101 de 2005 não previa nenhum procedimento para a autocomposição no âmbito da recuperação judicial. Mas, como eu disse, nós tínhamos já o Código de Processo Civil, que se aplicava, ou que se aplica ainda supletivamente à Lei 11.101, e os dispositivos do Código de Processo Civil já permitiam a autocomposição no âmbito dos processos de recuperação judicial. E é claro, isso foi, inclusive, demonstrado pelo caso do Grupo Oi, né? Mas, agora, recentemente, nós tivemos a alteração da Lei 11.101 de 2005 pela Lei 14.112. Essa Lei 14.112 de 2021, ela incluiu na Lei 11.101, na Lei de Recuperação Empresarial e Falências, os artigos 20A a 20D. Depois confiram isso. Os artigos 20A a 20D, eles, de certa forma, reproduzem as orientações que já estavam nas recomendações do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Embora já fosse possível a mediação e a conciliação no âmbito dos processos de recuperação judicial sem a previsão expressa no corpo da lei, agora nós temos lá, de lege lata, os artigos 20A a 20D, que estabelecem regras ou limites para a mediação e a conciliação nos processos de recuperação judicial, não só durante, mas também antes. Ou seja, a mediação, a conciliação e a negociação em âmbito pré-processual, para evitar a judicialização, ou durante, no curso do processo, para que o processo alcance e obtenha de maneira mais satisfatória a sua finalidade. Ou seja, a mediação e a conciliação são instrumentos para efetivação, para maior efetivação dos propósitos processuais da recuperação judicial. E é interessante dar uma olhada depois que, no âmbito do processo de recuperação judicial, a mediação deve ser promovida e estimulada pelo Poder Judiciário em todas as instâncias, não só no âmbito do primeiro grau, mas também nos tribunais, inclusive nos tribunais superiores, com exceção, claro, do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, nós temos agora procedimentos de mediação e conciliação no âmbito pré-processual e no âmbito processual. Apenas para finalizar, professor Larissa, muitos são preciosistas e têm uma certa necessidade de aplicar a expressão mediação e conciliação como expressões distintas, né? Claro, a mediação e a conciliação, tecnicamente falando, são diversas. A mediação é uma técnica empregada muito mais para solucionar conflitos com natureza ou com caráter emocional, né?
com notas mais emocionais ou psicológicas. A mediação, ela busca resolver o problema olhando para a sua origem, não é? O mediador, de certa forma, também não apresenta nenhuma proposta de composição, ele apenas facilita a comunicação, o diálogo entre as partes. E a conciliação, de outra forma, ela não se preocupa com o passado, a conciliação ela é mais objetiva, pretende resolver o problema daqui para o futuro, ela é mais prospectiva, não retrospectiva. A mediação é retrospectiva, a conciliação é prospectiva. E o conciliador, ao contrário do mediador, além de facilitar a conversa, facilitar o diálogo, ele também apresenta sugestões, ele dá dicas para que as partes possam alcançar a autocomposição. Usamos, então, a expressão autocomposição ou mediação em sentido amplo para indicar qualquer meio ou qualquer instrumento que permita a superação amigável, a superação consensual do conflito, da controvérsia, sem a necessária imposição de uma decisão por parte do juiz. O juiz apenas figura aqui como um agente que controla a legalidade desses ajustes consensuais e, eventualmente, homologa o acordo para que esse acordo tenha validade de um título executivo judicial. Mas o que se busca é evitar que o juiz exerça a vontade substituindo a vontade das partes, ou seja, evitar a heterocomposição, evitar a aplicação da lei compulsoriamente. Claro, há matérias que demandam a reserva da jurisdição. Não é possível, em certos casos, deixar que as partes dirimam por si só os seus conflitos. Mas, no âmbito da recuperação judicial, como eu disse desde o início, e finalizo com isso, nós tratamos aqui de direito patrimonial disponível. A recuperação judicial é um palco no qual os agentes econômicos, devedor e credores, tentam ajustar, superar as suas controvérsias para a manutenção da empresa. E nada melhor do que aplicar instrumentos eficazes, eficientes para o alcance desse fim. Eu peço desculpas por ter passado um pouco do tempo, temos muitas coisas ainda que seriam interessantes para falar, mas deixo aí aberta, então, a palavra para a nossa amiga doutora Larissa, e fico à disposição para complementar o que for necessário. Parabéns, doutor Antônio. É muito bom aprender com quem sabe, né? Você sabe muito bem sobre o tema e fala com muita propriedade. Eu te ouvindo, eu lembrei muito da questão da justiça multiportas e da nova lei, né, da lei 14.181, até fiz uma busca aqui dela, que fala sobre o superendividamento, né? Ela oferece, de certa forma, uma solução para aqueles consumidores que não conseguem pagar, ou seja, parcela de empréstimo, né, e crediários em geral. E eu acho ela muito interessante, porque assim, ela traz essa ideia de realmente quitar aquilo que se deve, né? Claro que tem aquele olhar mais preconceituoso de dizer, não, então quer dizer que agora o empresário vai ficar sem receber, ou enfim, o prestador de serviço vai ficar sem receber, não vai conseguir receber, ou vai ter que ser como o devedor quer. Eu acho que não, que é melhor receber, né, de uma forma ali amigável, enfim, mediada e assim, com a certeza de que vai receber, do que não receber, né? Então, eu achei bem interessante essa lei, eu acho que tem a ver com o tema que você está falando. Tiveram duas perguntas, uma eu vi que você respondeu com muita clareza, a primeira foi a mediação poderá ser proposta em caráter antecedente, ou seja, antes do pedido da recuperação judicial, ou também incidentalmente nos processos já em andamento, sendo admitida em casos de disputa entre sócios, né? Isso aqui eu vi que você respondeu. E a outra pergunta é possível a mediação em conflitos que, quando envolvem concessionárias ou permissionárias de serviços públicos em recuperação judicial e órgãos reguladores ou entes públicos municipais, distritais, estaduais ou federais? Essa seria a segunda pergunta. É possível? Perfeito. Bom, primeiro,
vou lhe falar sobre o superendividamento. Perfeito a sua intervenção. Tem tudo a ver, está absolutamente relacionada à superação da crise do empresário, né? Porque, veja, muitas vezes o próprio empresário é consumidor. E muitas vezes, se eu não consigo, de certa forma, reintegrar o consumidor no mercado, eu vou perdê-lo. Então, é também interesse do empresário contribuir, colaborar para que o consumidor saia dessa situação de superendividamento para que ele volte para o mercado. Aliás, se você der uma olhada na Lei 11.101, na Lei de Recuperação Empresarial e Falências, ao contrário do que muitos pensam, a falência não é um procedimento para punir ou para retirar o empresário do mercado, como historicamente talvez tenha sido, né? A falência é um instrumento para realocar de maneira eficiente os bens que não estão sendo bem empregados na atividade daquele sujeito e permitir que esse sujeito que faliu reingresse e volte para o mercado o mais rápido possível. É o que a gente fala, a gente chama de fresh start, do direito norte-americano, que de certa forma foi contemplado aqui na Lei de Recuperação Empresarial. Então, o que se busca aqui é garantir um mercado estável, saudável e ativo. Então, preservar o consumidor e garantir que o consumidor saia dessa situação de indigência, podemos dizer assim, de indigência aquisitiva, porque o superendividado é aquele que tem um comprometimento tão agudo da sua renda que ele não tem o mínimo existencial, que ele não consegue sequer adquirir o mínimo para ter uma vida digna, como deve ter, né? Se ele não tem o mínimo para viver dignamente, ele não tem nada para consumir. E se ele não tem nada para consumir, ele não faz parte da demanda que é indispensável para que o agente econômico oferte. É a lei da oferta e da demanda. Então, você tocou num ponto muito sensível, Larissa. Achei muito bacana isso. Faz parte desse sistema, podemos dizer, do macrosistema de superação de crise econômico-financeira, que, como eu disse e insisto, objetiva manter os efeitos sociais produzidos pela empresa, né? Com relação às concessionárias e permissões de serviço público, é plenamente possível criar mecanismos, instrumentos de autocomposição, de negociação. Na nova lei de licitações, há, inclusive, capítulo próprio para estimular a mediação e a conciliação no âmbito da administração pública. Aqui no estado do Paraná, por exemplo, aqui mesmo na nossa comarca, nós temos o Sejusc, regularização fundiária, e também o Sejusc fiscal, ou Sejusc fazendário, que é justamente para viabilizar as negociações, os ajustes, dentro, claro, dos limites legais, né, entre o cidadão, o contribuinte e o poder público. E, inclusive, a lei 11.101, agora, lá nos artigos 20A a 20D, ainda que indiretamente, contempla a possibilidade desta autocomposição no âmbito da administração pública. Claro que nos limites da moldura que a legislação permite, né? Ok. Doutor, muito obrigada, foi show, foi 10. Eu queria ficar mais aqui, é um tema que eu não tenho tanta ali intimidade, né? Mas eu gostei muito de te ouvir, foi muito claro. Obrigada, aqui em nome da Lexlau, agradeço. Espero contar com você em outros eventos, né? Pela Lexlau ou por outros fóruns, e sempre conseguir ouvir você, que você fala sempre muito bem, com muita clareza. Então, muito obrigada, te desejo uma excelente noite. Você tem alguma palavra de consideração final? Muito obrigado, professor Larissa. Quero deixar um abraço para a turma da Lexlau aí e dizer que, olha, é preciso ampliar o diálogo, a gente precisa desmistificar a linguagem jurídica. Claro, precisamos manter a técnica, manter o rigor científico, mas o direito empresarial, ele é o direito do dia a dia, né? Todos nós aqui, ou somos empresários, ou estamos, de certa forma, relacionados a alguém que é empresário, ou somos sócios de uma pequena sociedade. Os títulos de crédito parecem uma matéria tão confusa na nossa cabeça,
Então aí, todo mundo já sacou um cheque, pegou um cheque, usa nota promissória, direito bancário, cartão de crédito, faz parte do nosso dia a dia. Então é preciso, sem perder, claro, o rigor científico, falar mais do direito empresarial com naturalidade, desmistificar, acabar com esse esoterismo do direito empresarial. É uma matéria, é uma disciplina que está muito próxima do nosso dia a dia, sobretudo agora que a gente tem passado por crises econômicas muito intensos, desde 2008, né, a gente vem passando por dificuldades econômicas no mercado global, então é preciso nós compreendermos, né, e aceitarmos que o direito empresarial está essencialmente relacionado à nossa vida diária. E eu agradeço demais pela oportunidade de poder conversar com vocês sobre esse tema, né, e espero que em breve nós estejamos juntos para conversar mais sobre isso aí. Tá bom, tá certo, então. Um abraço a todos. Um abraço fraterno. Obrigado. Tchau, tchau. Avante. Até mais. Avante.